o seguinte, já vamos trocar de assunto, por quê? Saiu uma pesquisa ontem, uma pesquisa do Instituto Datafolha, foi divulgada ontem, como eu falei, pelo jornal Folha de São Paulo, revela índices de intenção de voto para a eleição presidencial agora desse ano. A pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com o número 01192/2022. Na pesquisa estimulada, Lula aparece com 47%, Jair Bolsonaro com 29%, Ciro Gomes com 8%, Simone Tebet com 2%, André Janones com 1%, Pablo Marçal com 1%, Vera Lúcia 1%, branco, nulo ou nenhum 6% e não sabe responder 3%. Na espontânea, Lula aparece com 38%, Bolsonaro com 26%, Ciro com 3%, não sabe ou não responderam 25%, em branco ou nulo 6%. Aí, se a gente contar os votos válidos, Lula aparece com 52% e Bolsonaro com 32%. Os destaques, já vou ler para vocês aqui rapidamente para vocês fazerem os comentários. Para quem ganha até 2 salários mínimos, segundo o Datafolha, Bolsonaro ganhou 3 pontos percentuais entre essas pessoas. Lula tem 54% nesse extrato. Entre as mulheres, elevou também 6 pontos percentuais. Agora tem 27, Bolsonaro 27 e Lula tem 46. Lula subiu 4 pontos entre os homens, lidera por 48 a 32. Entre os evangélicos, Bolsonaro tem 43% e Lula tem 33%. São alguns destaques dessa pesquisa, que na estimulada, Lula 47%, Bolsonaro 29%, onde existe polarização. Na pesquisa anterior, Lula também tinha 47%, né? A pesquisa que foi feita em junho, e Bolsonaro tinha 28%. Portanto, Bolsonaro subiu 1 ponto percentual, que fica dentro da margem de erro da pesquisa. Eu começo com Kim Rafael. Olha... Pitaco, 1 minuto, Kim. Sim, eu prefiro ficar com o nosso ouvinte aí, Francisco Soares, que colocou, prefiro ficar com o Datapovo, né? Porque se historicamente a gente pegar ali nas eleições de 2018 e trazer todo o histórico de pesquisa da Datafolha, nós vemos que eles estavam errados a todo o tempo. E o que me chama a atenção é a rejeição, né? Qual que é a bolha, né, que nós vivemos de 2.556 pessoas? Quais é essa bolha que coloca Bolsonaro com rejeição de 53% e Lula 36%? Imagina, o cara que teve aí tanto tempo, né, envolvido em vários escândalos de corrupção, Mensalão, Petrolão, Lava Jato, e o cara ainda continua menos, né, rejeito do que o presidente Bolsonaro hoje, que não tem nenhum escândalo de corrupção ainda, ou como vocês podem colocar, mas até agora nada, nenhuma condenação, não foi preso e não foi absolvido depois. Veja, essa bolha, desculpa, desculpa, você pode até estourar esse champanhe que você trouxe aí hoje, porque realmente essa bolha de 2.500 pessoas, desculpa, eu não é que não acredito em pesquisa, mas isso aí é um absurdo, isso aí é um tapa na cara da gente, fazer a gente engolir esse tipo de resultado. Pelo amor de Deus, isso aí é mais um da imprensa, mais um instituto de pesquisa, imprensa que realmente parou aí de receber dinheiro do governo e acabou sendo oposição, mais um partido de oposição. Então, infelizmente, nós estamos aí nessa tragédia, né, de pesquisa. Mas vamos ver. Dia 2 de outubro a gente vai saber exatamente qual é o real resultado dessas eleições. Eu vou ouvir um contraponto agora e depois eu vou falar com você, Carioca. Vamos lá, Ângelo Rigon, sua vez. Não ou sim? A campanha começa semana que vem. Isso. A campanha não, dia 16. Mas a campanha em si, para valer, é depois das convenções que terminam, o prazo termina semana que vem. Aí sim você vai poder ter uma ideia. O que essa pesquisa mostra é uma estabilidade, está tudo dentro da margem de erro, então não tem novidade. Está polarizado, infelizmente, terceira via, né? Não virou até agora, e a tendência é, a partir de agora, a coisa se formar. Dou um exemplo aqui, até discuti essa semana com o Fernando Tupan, depois eu mandei a informação para ele, e hoje, Tupan, o Globo traz mais uma matéria dizendo que realmente o Bivar
deve sair candidato a deputado federal, desistir de sair candidato a presidente e apoiar o Lula. A única questão é que ele não pode apoiar nacionalmente. Essa é uma parte difícil. Ele vai apoiar ele enquanto pessoa física. Porque você precisa de 3/5 da direção do partido para poder fazer isso nacionalmente. Então, são essas articulações, esse tipo de articulação que o Lula está fazendo, e é por isso que ele não está nas ruas, e é por isso que ele está liderando as pesquisas, esse tipo de articulação que é importante nesse momento, antes de terminar as convenções. É assim que político age. Fernando Tupan, 1 minuto para você falar da pesquisa Datafolha que foi divulgada ontem. Vai lá, Fernando. Paulo Caetano, eu concordo tudo com quem falou. Veja só, em 2018, o desemprego era de 2,3% aqui no Brasil. Em 2022, 9,8%. As contas públicas apresentavam um prejuízo em 2018, 108 milhões. Em 2022, superávit de 109 bilhões. As empresas estatais tiveram prejuízo de 1,8 bilhões em 2018, 2021, um lucro de 187 bilhões. Você acha que o Jair Bolsonaro é melhor ou pior administrador do que o Lula? Pelo que eu estou vendo aqui, pelo que os números falam, melhor. Porque durante o governo petista aqui, isso aqui virou um pandemônio, professor. Não dá para aceitar isso. E as pessoas vendo isso, e tudo isso vai ser mostrado no horário eleitoral, o Bolsonaro vai disparar na frente. Você vai ver, professor. E vamos seguir. Professor Jorge, sua vez. 1 minuto, professor. Cravado, hein? A situação do Bolsonaro é inédita. Primeiro, porque é a posição histórica mais desfavorável de um presidente à reeleição. Isso aí é ponto pacífico e muito tranquilo de constatar. Todas as ações do Bolsonaro não se destinaram à articulação política. Todas as ações de Bolsonaro se destinaram a destruir a terceira via. A Tebet, ao Moro, ao Janene. O Lula também, né? E a todos os outros. Não é só Bolsonaro. Não, terceira via. Calma, Não, falando terceira via, Centeira e Kim. Bolsonaro e Lula. Então, enquanto o Lula se dedicou, junto com Alckmin, à articulação política. E mostra, então, claramente a habilidade de um político. Esta é a diferença. Se vocês analisam o discurso do Bolsonaro e colocam em silêncio, observarão a forma de expressão. A forma de expressão do Bolsonaro é a típica expressão sistema Morse. Ponto, ponto, linha. Vamos falar da especialização que o Lula tem também de comprar o Congresso. Isto mostra claramente a habilidade de um sujeito. Vai lá. Assim como o Guim gagueja, às vezes, mostra a falta de fluidez nas ideias. Esse é o problema. Este ponto é extremamente relevante. É mais importante do que Não, A gestão política, a articulação política, Pamela Bussolini. Bolsonaro não tem articulação Pamela, política. por favor. O espaço de fala é seu, Pamela. Obrigada, Paulo. Paulo, eu não acredito muito em... eu não acredito em pesquisa, vai. Eu não acredito em pesquisa. Essa pesquisa, por que eu acho que é mais uma daquelas que a gente deve olhar com desconfiança? O Lula, nem nos tempos áureos aí de popularidade dele, do governo dele, ele ganhou algo no primeiro turno com tamanha vantagem, né? 47% é quase uma vitória em primeiro turno, né? Se a gente pegar a margem de erro aí, certamente vamos chegar nisso. Então, veja bem, eu duvido muito que depois de Mensalão, Lava Jato, ele esteve preso, né? Agora tá aí falando uma série de barbaridades, que quer regular a mídia, falando aí a favor do aborto. Ontem ou essa semana ainda, me parece que ele falou que quer uma ditadura no Brasil. Então, cada fala infeliz. Então, eu duvido muito que nesse cenário, onde ele mesmo não vai na própria convenção... O Lula não foi na própria convenção dele, gente. Eu duvido que este homem tenha 47% de intenção de votos no Brasil. Cadê esse povo? Cadê essa metade da população brasileira que tanto o apoia? A gente não vê, né? Eles têm que fazer eventos fechados, né? E, ao que me parece, esses dias tiveram até que botar som de palmas, né?
numa reunião deles para se fazer aplaudido. Então, sinceramente, eu acho que essa pesquisa está errada e, sobretudo, por quê? Os meus amigos aqui, por exemplo, o professor Jorge e tal, porque a classe, as pessoas ricas, que votam no Bolsonaro. Então, eu acho que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, porque o Lula disse que tirou todo mundo da pobreza, né? Só tem rico no Brasil. Então, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno e essa pesquisa está errada. Agnaldo Vieira. Olha, o mestre em prognósticos e matemático Celestino sempre diz que os candidatos do Bolsonaro saem com 30%, e o Bolsonaro nessa pesquisa está com 29%, então ele está certo mesmo. Então tem que acreditar em pesquisa, porque o Celestino diz que o candidato bolsonarista sai com 30%, e ele está com 29% nessa pesquisa. Eu acho esse número realmente um pouco distante, mas é mais uma pesquisa que mostra que Lula está à frente, e eu acho que, como disse o Ângelo aqui, Bolsonaro tem que se preocupar em fazer a campanha dele com as coisas, olha, eu vou fazer isso, eu fiz isso, né? Ele faz um discurso, mas o Lula lá, ladrão. Então, quem não conhece o Lula acaba ficando mais famoso ainda, mesmo que seja de forma negativa nos discursos do Bolsonaro. Mas se preocupa na eleição, se preocupa com a política de fazer conjunturas já que se aliou ao Centrão, por exemplo, né? Então impacta isso e vá para frente, porque senão ficar só criticando os outros, isso vai passar, e eu quero ver aqui nessa bancada, dia 2, como é que vai estar realmente, se isso for verdade ou não. Né? Estaremos. Eu já trouxe o espumante, Aguinaldo. Australiano. 8h05, Paulo. 8 horas e 5 minutos.